Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando no livro de Lucas, capítulo 1, agora a partir do versículo 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então vemos que toda essa mensagem inicial de Lucas, o anjo anunciando a Zacarias sobre o nascimento de João o Batista, o mesmo anjo Gabriel anuncia a Maria que ela vai gerar um filho, pelo Espírito Santo vai conceber, e este será grande e vai gerar pelo Espírito Santo. E agora também Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, a criancinha, isto é, João, saltou no seu ventre. E no mesmo momento, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então, realmente, a obra de Deus aqui está começando como foi lá em Gênesis e vai ser até Apocalipse. É o Espírito Santo que está realizando essa obra na Terra. Nós muitas vezes queremos uma instituição fechada com um padrão de doutrina, de ventos de doutrina, de ideias, de um ideal humano para lhe sustentar, para lhe dar uma tranquilidade, uma efetividade, para que possa funcionar como uma empresa, como algo que se possa manter, sustentar, dar lucro, cuidar de cargos, de salários, como qualquer empresa humana. Mas neste caso, a obra de Deus é realizada aqui, de Gênesis a Apocalipse, agora estamos em Lucas, estamos aqui no início do ministério do Messias, é o Espírito Santo quem está realizando a obra. Então, uma obra de palavra de fé, entra então o verbo de Deus, entra Jesus, vai ter o profeta João Batista, mas o grande mover, o grande movimento, a grande execução é dada pelo Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo. Como aqui, Isabel foi cheia do Espírito Santo ao ouvir a palavra. Maria dá uma saudação e realmente é esse mover da fé pela palavra, ouvimos com fé e somos então o quê? Batizados com o Espírito Santo. Então Isabel está agindo como alguém batizada com o Espírito Santo. Maria será batizada com o Espírito Santo ao gerar Jesus. Jesus vai realizar o seu ministério na unção do Espírito Santo e é ele quem tem um ministério maior, que vai realmente trazer todo o entendimento de Deus, que vai dar condição de todos pregarem o Evangelho a toda a criatura, ao mundo inteiro, porque vão ouvir a palavra e vão entender a palavra, porque é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Então a igreja, a obra de Deus, não é uma instituição humana de papéis, de relatórios humanos, de entendimento humano. É uma obra do Espírito Santo. É a mesma obra da criação. O propósito é Deus habitar em nós pelo Espírito Santo. O propósito é nós termos comunhão com Deus, é vivermos com Deus, é andarmos com Deus como andou Enoque, é adorarmos a Deus em espírito e em verdade, como adorou Abel, como adorou Davi, e como nós somos chamados. Nós temos que nascer de novo, temos que ser verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Então, Maria foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Realmente aquela mensagem do anjo a respeito de Isabel já ter concebido há 6 meses, aquela mensagem mudou a vida de Maria, tocou na vida de Maria, levou Maria a entender o chamado, o milagre, a crer, porque se a Isabel já envelhecida pôde conceber, ela que era alvo das orações de Maria, do cuidado, da preocupação de todo o povo de Israel, porque ia lá no templo, em Jerusalém,
em contraste com o sacerdote Zacarias, que estava ficando velho e não tinha filhos, não tinha herdeiros, não tinha quem fosse sucedê-lo no sacerdócio, estava incomodando, comovendo, podemos dizer, toda a nação. Então, o nascimento de João Batista realmente veio trazer um novo avivamento, uma onda de milagres, de fé, resposta de oração. Ali estava a obra do Espírito Santo. E Maria ficou comovida com a história de Isabel. Vemos aqui um grande destaque para a vida de Isabel, para a vida de Zacarias, que vão realmente, com o nascimento de João, o Batista, influenciar a vida de Maria, de José, e é claro, é o precursor de Jesus. Jesus deu todo o valor àquele nascimento milagroso, aquele testemunho que de alguma forma envolvia toda a nação ficava fora do templo, enquanto Zacarias entrava para ministrar no seu turno, no seu templo, com a sua equipe de sacerdotes. A nação ficava, os que estavam ali peregrinando naqueles dias, ficavam ali orando, clamando a Deus, tanto pelos pecados do povo, individuais, da nação, coletivos, sociais, quanto pela vida de Zacarias e Isabel. E aquela resposta da oração trouxe um despertamento de fé em toda a nação, inclusive tocou em Maria. Como Isabel gerou um filho e o anjo Gabriel avisou, e ela foi lá e constatou essa realidade, então a fé em Maria foi realmente aprofundada, cresceu, e então veio Jesus já neste movimento, já do anjo, do nascimento de João Batista. Nem importa muito a quantas pessoas João pregou, o próprio nascimento, a própria concepção, o próprio anúncio do anjo já moveu ali toda a nação. Toda a nação já se converteu, os pais aos filhos, os filhos aos pais, a oração dos pais pelos filhos, como foi de Zacarias e Isabel para terem um filho, como a nação orou, se uniu naquele propósito. Algo tremendo aconteceu que moveu a unidade da nação de Israel em torno do nascimento de João Batista. Por isso ele vem na força, no espírito de Elias. Ele é para a nação de Israel. João Batista foi como foi Elias. Elias também uniu o povo em oração para a restauração do altar, desceu fogo do céu, houve ali uma obra, um milagre tremendo, maravilhoso nos dias de Elias. Então o que foi semelhante a Elias em João Batista? Foi aquele milagre que estava motivando toda a nação em oração, como aquela batalha de Elias contra os profetas de Baal. Houve ali uma batalha em oração em favor de Zacarias e Isabel, e ela concebeu, e Zacarias teve um encontro com o anjo, ele recebeu a palavra, houve ali a obra do Espírito Santo, e aqui nos diz, no versículo 41, e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Veja que é Lucas destacando ser cheia do Espírito Santo. O que vai acontecer daqui para frente é porque todas estão cheias do Espírito Santo. Maria concebe pelo Espírito Santo, ela está cheia do Espírito Santo, cheia de revelação, cheia de sabedoria, dons espirituais. Isabel concebeu João Batista, ouviu a saudação de Maria, o seu ventre sacudiu, o menino saltou no seu ventre, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi então cheia do Espírito Santo, começou a profetizar, começou a exclamar com grande voz, no versículo 42, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Então, deve ser elogiada, louvada. Devemos bendizer realmente o nome de Maria, o nome de Jesus, pela obra que está sendo ali realizada. E Isabel está participando. Isabel está aqui louvando, cheia do Espírito Santo. Isabel foi cheia do Espírito Santo. É isso que nós temos aqui nessa tradução. E vamos então entender que o que acontece daqui para frente
é pelo mover do Espírito Santo. Estão todos ali cheios do Espírito Santo. A obra é do Espírito Santo. A igreja é do Espírito Santo. A criação, a salvação é do Espírito Santo. Quem está aqui movendo-se entre nós, está aqui movendo a minha vida, está aqui falando, quem está trabalhando, quem está dando dons, quem está dando sabedoria, é o Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo, nós somos cheios do Espírito Santo. E a partir daqui é a obra do Espírito Santo. É Ele quem está fazendo a obra. Então não tem como colocarmos aqui direção humana. Temos que ter fé e sermos guiados pelo Espírito Santo. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Vamos então louvar a Deus pela vida de Maria, pela sua fé, pela vida de Jesus, como disse Isabel, vamos participar de se mover do Espírito Santo. É claro que pelo Espírito Santo vamos dizer Jesus é o Senhor, Jesus é maravilhoso, Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que nos batiza com o Espírito Santo, Maria, a mãe do Salvador, aquela que creu em todos os momentos e participa dessa obra. E nós também aqui, como Isabel, cheios do Espírito Santo, glorificamos a Deus por esta grande obra. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, que você também seja batizado com o Espírito Santo e entre neste mover de Deus para a eternidade, para a salvação de vidas, para a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, como foi nesse momento maravilhoso do nascimento, da concepção, por enquanto, de João Batista e de Jesus, o nosso Messias, nosso Salvador. Que Deus te abençoe hoje e eternamente. Em nome de Jesus, o Messias. Amém.